Muito bem, minhas amigas e meus amigos, boa noite. É sempre muito bom estar aqui na cidade de Acari. Eu sou Wesley Gama, sou de Currais Novos, estou em Currais Novos, mas tenho uma ligação muito forte com a cidade de Acari, literalmente falando. Estive aqui a primeira vez na década de 90, assim, a primeira vez de uma forma mais efetiva, quando eu fiz um curso de desenho e pintura no ano de 98, com o meu professor João Antônio, de desenho e pintura, e a gente fez uma exposição aqui no Museu Histórico de Acari. Para mim, essa foi a primeira experiência. Logo em seguida, quando eu iniciei o curso de letras lá em Currais Novos, na UFRN, no início mesmo dos anos 2000, fevereiro do ano 2000, e aí eu conheci uma grande amiga aqui acariense, que é bastante conhecida, que é a professora Jaécia, né, nossa querida amiga. E através de Jaécia, eu conheci uma pessoa, uma ativista cultural e ambiental, que era a amiga Cecília, irmã do poeta José Gonçalves, né? E aí foi através dela que eu conheci o poeta José Gonçalves, a sua obra, né? Já que ele desencarnou, acho que na década de 50, e leva o nome de uma escola aqui hoje, né? E aí, como eu e Jaécia, nós temos livros em comuns, éramos dessa área de poesia, e isso tudo me veio à lembrança porque Rodrigo citou aqui, nós talvez estejamos com mais desencarnados que encarnados. E aí eu lembrei do poeta José Gonçalves, a quem eu saúdo onde ele estiver, e tem um poema dele que é muito inesquecível, né, que se chama Despedida do Pássaro Morto, que aí ele diz assim: o voo também é sensibilidade, estremeço a vibração de pássaro que possui e penetra o espaço. E era como se possuísse e penetrasse a alma do tempo. Se eu morrer como um pássaro, deixo aos que me amaram, aos que me quiseram e me gostaram, como eu era, o meu sempre displicente adeus. Estou compreendendo que, se morrer num voo, antes de tocar a terra do mundo, serei como a pena do pássaro ferido de morte. Serei um pássaro de fogo que vem do céu para repousar no seu ninho de areia. Chorem, bebam, dancem, riam, passeiem pela alma do amigo que não foi pássaro, mas morreu como eles. José Gonçalves, 27 de junho de 1945. Né? E aí, alguns anos depois, 1951, ele faleceu num acidente aéreo, né, junto com o governador de Cepos Rosado, né? Então, impressionante o poema, né, em que 6 anos antes ele descreve e realmente a forma como ele acabou desencarnando. Mas hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez e sempre sobre Jesus e o Evangelho dentro da visão espírita, porque não podemos falar no espiritismo, no movimento espírita, sem o seu expoente maior, onde no próprio Livro dos Espíritos Allan Kardec pede uma indicação, né? Pede um cartão de visita de alguém que possa ser considerado um modelo e guia para a humanidade. E aí os espíritos dizem, algumas traduções, vede Jesus, outras apenas Jesus, né? Jesus é esse modelo e guia. E aí, em uma das primeiras obras de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos elucida que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ele estava aqui desde a sua concepção, da criação do planeta, né, como uma estrela nascente, né, na sua configuração, esteve aqui em tantos outros estágios. E eu, inclusive, Rodrigo, hoje eu penso que em todo esse período de bilhões de anos, né, houve tantas outras civilizações que por aqui passaram, civilizações siderais, encarnadas, desencarnadas, porque o planeta também pode servir como um pouso temporário para civilizações mesmo desencarnadas e tal, né? Porque às vezes a gente fica naquela visão, mas a história humana tem pouco, pelo menos a escrita, né, a falada, então, pouco mais de 4.000 anos, né? O homem começou a desenvolver instrumentos musicais há 40.000 anos, por exemplo, né, a domesticar. Os
os coletores e caçadores, como falava o Yuval Harari, né, no livro Sapiens, quando começaram a se estabelecer em comunidades específicas e começaram a revolução da agricultura, né? Então, tudo isso faz tão pouco tempo e a Terra tem 4 bilhões de anos, olá. E nós ficamos pensando, isso tudo foi para nós e também para tantas outras civilizações que mesmo quando a Terra está num período de ebulição, por exemplo, como uma bola de fogo, outras civilizações espirituais podem utilizar como um pouso temporário. Isso está no livro dos Espíritos, né? Então Jesus é o nosso modelo e guia. E quando ele encarna, quando ele volta aqui para o planeta Terra, e nisso há um ponto passivo, eu sempre gosto de pensar, de falar esse pensamento, que é o fato de que Jesus estava no plano espiritual e ele disse, eu vou dar uma ajudinha a vocês aí, né? Então ele encarnou e depois desencarnou, né? Voltou para o plano espiritual, mostrando que esse é um processo natural, né? Inclusive para as outras religiões. Ou seja, nenhuma religião, nenhum evangélico, nenhum irmão católico, ele vai dizer assim, não, eu não acho que Jesus existia. Não existia, né? Ele não nasceu do nada. Sim, todo mundo sabe que ele já estava lá, né? Porque ele foi inclusive anunciado por Elias e por tantos outros profetas, até como citado na música, né? Então todo mundo acredita, ele já estava lá, então ele encarnou e aí ele voltou. Se ele quisesse fazer de novo, ele fazia, né? E aí muitos nem se tocam, como a gente usa no popular, de que é um processo natural, né? Inclusive as outras religiões também concordam com esse processo. Então, eles não concordam que nós, mortais, também podemos passar por esse processo, né? Mas Jesus nos disse, sede perfeito como vosso Pai que está no céu. E aí ele disse também, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? É até muita generosidade de Jesus dizer que nós podemos fazer o que ele faz e, na verdade, muito mais do que ele faz, do que ele fez. Isso é muito forte, né? É uma mensagem muito forte, mas ele colocou nas nossas mãos essas potencialidades. Nós temos essas potencialidades, porque nós somos também filhos de Deus e seres perfectíveis. E aí, meus irmãos, Jesus vem promover uma revolução. Uma revolução que 2000 anos após a sua passagem aqui na Terra continua rendendo frutos, né? Então, praticamente o mundo inteiro, o mundo civilizado inteiro conhece a figura de Jesus. Às vezes não pratica os seus ensinamentos, não bebe na fonte inesgotável do seu conhecimento, mas respeita profundamente. A figura de Jesus ela é profundamente respeitada pelas autoridades das outras religiões. Então Jesus é uma pessoa muito conhecida 2000 anos depois da sua passagem aqui, num tempo que ainda não existia nem livros, né? Gutenberg ainda estava longe de reencarnar para criar a prensa e fazer os primeiros livros, né? Então, naquela época onde as suas falas não foram registradas por ele próprio, mas pelos evangelistas que pegaram os pergaminhos da época, né? Feito de pele de carneiro e de outros animais, e escreveram sobre as histórias extraordinárias que Jesus vivenciou junto aos discípulos e toda aquela comunidade da época. E aí um fato curioso que nós percebemos na trajetória de Jesus é que ele trouxe uma forma pedagógica muito peculiar. Quando ele estava falando com pescadores, ele usava exemplos e histórias de pescadores. Quando ele estava falando com os homens que recolhiam os impostos, né, ele usava histórias, parábolas sobre dinheiro, né? E aí ele se fazia compreender através dessas histórias. Além do mais, numa época que não tinha nem a tecnologia em si do livro, que ainda hoje é uma das mais ricas que podemos citar, contar histórias era uma forma de perpetuar aquelas parábolas no tempo, né? Quando você conta uma história, e nós temos hoje isso até na nossa oralidade. Muitas vezes nós de repente lembramos de história que nossos avós contavam, né? Minha avó contava a história. Eu acho que inclusive é o que nós lembramos dos nossos antepassados, é as histórias que eles contavam
para a gente, né? Então, meu avô costumava contar umas histórias, inclusive depois eu também transformei em poesia, cheguei a transformar em música, em conto, as histórias que o meu avô contava, e eram histórias muito peculiares. Então, desse caldo cultural todo, Jesus, naquela época, percebeu que uma forma de levar às gerações seguintes as suas histórias era contar os ensinamentos através de parábolas. E aí nós temos uma divisão muito interessante entre o Velho e o Novo Testamento, porque alguns estudiosos, inclusive o George Elahat, nos coloca que nos moldes de Jesus, na estrutura que Jesus fazia as parábolas, no Antigo Testamento inteiro só tem duas parábolas. E Jesus, nos 4 evangelhos que chegaram até nós, né? Ele contou pelo menos 40 parábolas, né? 40 parábolas. E um trecho pequeno do evangelho que eu separei para nós conversarmos aqui é acerca do evangelho de Mateus. No capítulo 13 do evangelho de Mateus, ele conta 7 parábolas encarreadas. Dentre elas, a primeira, a parábola do semeador, que é bastante conhecida, né? Onde ele diz: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. E aí ele cita que a semente caiu em vários lugares, né? Eu vou trazer aqui um trechinho. Aí ele diz assim: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Interessante essa expressão, né? Produziu 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Eu lembro de uma frase do professor Hermógenes, que era amigo de Chico Xavier, professor de yoga, né? E aí ele disse assim: dentro de um milharal, dentro de uma semente, tem um laranjal inteiro, né? E é muito impressionante isso, né? Uma semente pequenina, do tamanho do nosso dedo mindinho, quando você planta e que ela dá certo, que ela nasce, cresce um pé de laranja ali, e daquele pé de laranja muitos outros, né? Você vai ter milhares e milhares de laranjas. Então você tem um laranjal inteiro a partir de uma pequena semente. E aí o que eu quero dizer, né, pegando só essa primeira parábola como exemplo, né? Então, especificamente nesse capítulo 13 de Mateus, ele diz numa rajada só 7 parábolas. E aí, vejam só, ele sempre começa assim: um certo homem saiu para semear, né? Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um certo homem que saiu para semear. E aí ele, usando a linguagem das pessoas da época, né? Então os agricultores, então eles: um homem saiu para semear, plantou, caiu no meio da pedra, bateu o sol, não pegou, né? No meio dos espinhos, foi sufocado. Mas quando caiu na terra fértil, na terra boa, né, centuplicou as suas potencialidades. E aí, em seguida, já em outro momento, ainda no capítulo 13 de Mateus, aí ele, conversando com as pessoas, aí conta a segunda parábola, diz assim, aí conta a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante a uma semente que nasceu, que foi plantada e estava crescendo, mas aí veio um inimigo, né, um opositor, e colocou um joio, né, colocou uma erva daninha no meio daquela semente boa. E aí nasceu tudo misturado, né?
E aí quando perguntaram se era para arrancar tudo, ele disse, não, deixem crescer, né? E na colheita o trigo será colhido e o joio será jogado fora, né? Um pouquinho mais para frente, aí ele diz, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é bem pequenininho o grão de mostarda, aí eles é uma das menores sementes que existe, mas quando ela vai crescendo, a mostarda na verdade é uma árvore, né? Então ela se torna maior do que todas as outras, inclusive nos seus ramos vêm se sentar as aves do céu, né? Aí em seguida ele diz, o reino dos céus é semelhante a um fermento que foi colocado por uma mulher em 3/4 de farinha e aquele fermento rendeu, né? E fez crescer. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido num campo e alguém localizou aquele semente, aquele tesouro, desenterrou, né? E usufruiu da sua riqueza. O reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas, né? Aí a parábola da pérola de grande valor. Há um negociante de pérolas que, ao encontrar uma pérola dentro da ostra, né? A negocia e consegue alcançar grandes riquezas. O reino dos céus é semelhante a um pescador que vai pescar, parábola da rede, né? E aí, de dentro do mar, ele retira os peixes pescados para a sua subsistência, né? E aí, dentro desse processo em que Allan Kardec nos coloca que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem, né? Inclusive um dos capítulos mais bonitos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é o homem de bem, né? O homem de bem. Lá ele elenca uma série de virtudes que ainda nos dão vergonha, né? Enquanto pessoas ainda tão imperfeitas, a gente olhar para aquilo e dizer, nossa, essa meta é uma meta importante, né? Nós temos ainda que trabalhar muito. Então, Allan Kardec nos coloca que o principal objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem, né? Inclusive, ele disse assim, que como é que se reconhece um espírita? E aí você pode dizer assim, uma pessoa de outra religião, às vezes a pessoa usa exatamente uma roupa assim, ou assado, ou usa o cabelo, né? Assim, tá. Os judeus gostam de usar, por tradição, o cabelo de uma forma, a barba de outra, né? Porque tem uma série de códigos de conduta que estão lá no Antigo Testamento, né? Em pesquisas, se localizaram em torno de 600 cláusulas nas leis mosaicas, né? E isso, até o que você pode comer ou não, né? Por exemplo, carne de porco, evitar carne de porco, a forma de usar o cabelo, a barba, a forma de aparar a barba, isso está tudo lá, né? Mas o que é importante para a gente hoje são os 10 mandamentos, né? Mas cada religião tem as suas peculiaridades. E aí Allan Kardec disse assim, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, não é por estar andando de branco, não, né? Sim, o Seara de Luz, né, que é a Casa de Currais Novos, que está prestes a fazer 50 anos, né, é muito chão, né? Então ele chegou a ter uma fase em que as pessoas preferiam, né, andar mais de branco. Mas nós que atualmente estamos por lá, o grupo que atualmente está, entende essa ideia da pureza doutrinária, né? Ou seja, de que nós, enquanto uma casa espírita que bebe na fonte de Allan Kardec, se não estivermos localizando dentro da obra uma orientação nesse sentido, de que qual é a roupa que você deve usar, e aí realmente não está nem de longe dentro das preocupações do espiritismo, né? Porque não é a cor da roupa que vai importar, né? Mas é o que eu faço da minha vida, é como eu trato as pessoas. E aí Allan Kardec, nesse contexto, é que ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Não é por estar andando de azul, de vermelho, né? O espírita tem que estar de azul marinho, né? Se não tiver de azul marinho, não é espírita. Não.
Allan Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, né? Porque é um esforço eu tentar ser menos egoísta, é um esforço, por exemplo, eu tentar fazer uma dieta, né? Então, quando eu tenho um determinado vício, seja da comida, seja de falar de alguém, tantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente sabe como é esse sacrifício, né? Esse da dieta mesmo, eu já tentei algumas dietas na vida, né? Então, quando tá naquele dia seguinte, você tá acostumado todo dia, sei lá, a uma coisa simples, uma salada, ou não, um pastel com café, alguma coisa específica ali, né? Um enroladinho com Coca-Cola, essas coisas, né? Que são gostosas, porque essas coisas gordurosas, o corpo parece que quer absorver para conservar a energia, né? E aí a gente sabe, acho que cada um de nós aqui, que no dia seguinte, naquela mesma hora que você fazia aquilo, né? E aí a nutricionista disse, não faça aquilo não, você só vai jantar de noite, né? Vai comer um arrozinho de leite com paçoca de noite. E aí quando dá aquela hora, se de 4 horas da tarde você fazia aquilo, né? Aí no dia seguinte, dá aquele rói-rói na barriga, né? E dá uma vontade, aí às vezes a gente cai, né? Não, eu vou, não consigo me segurar. Aí a gente não consigo me segurar. Aí depois aí dá aquele refluxo, né? Você, não, rapaz, o certo é mesmo eu tentar seguir, né, a dieta, porque eu preciso me cuidar e me sentir melhor, né, saudavelmente. E aí a gente vai caindo, aí levanta, aí começa de novo, né? Aí vai do zero. Mas esse é um pequeno exemplo de que em várias outras áreas a mudança de hábito ela requer um esforço, né? Agora ela é nosso, né? Não fiquemos achando que o nutricionista vai ficar com a consciência pesada se a gente não segue a dieta, né? Ele fez a parte dele, né? O nutricionista segue. Pois é. Mas é um esforço nosso, né? Para nos melhorarmos. E é por isso que Allan Kardec disse, olha, esse é um esforço. A mudança de hábito não é fácil. Então, a pessoa que conseguiu, né, largar o cigarro e tal, e todo mundo, quando alguém diz assim, as pessoas parabenizam mesmo, né? Parabéns, né? E aí você sabe que respira melhor, que vai viver mais, que tem menos risco de ter o câncer de boca, por exemplo, né? Que a maioria deles é provocado pelo cigarro. Então, existem vários tipos de vícios, né? E não cabe nem julgar. Aí eu falei aqui do cigarro, mas esse da gula, a maioria de nós caímos nele, né? E aí tem o vício de falar mal dos outros também, né? E aí, às vezes, a gente não consegue se segurar para não fazer aquela fofoquinha, por exemplo. E quando a gente consegue se segurar, que espera um pedaço, é igual a história da água da paciência, de Chico Xavier, né? Não, bota um pouquinho d'água na boca, quando você tiver com vontade de falar uma coisa que é improdutiva, aí passa, né? E passa, quando a gente consegue se segurar, aí pronto, passou a frivolidade do momento, e aí a gente se sente até mais fortalecido. Então tudo isso é um processo de esforço interior. Por isso que Allan Kardec pontuou que você reconhece o espírita, você conhece um jogador do Flamengo e outro do Vasco pela camiseta, né? Mas o espírita você vai reconhecer se ele está tentando se transformar moralmente. E aí, se eu estou falando aqui isso para vocês, eu saio ali fora, é muito simples. Aí passa uma pessoa e a carteira dela cai no chão, né? Aí se eu digo, eita, roubado não é... Como é? Não, achado não é roubado, né? Aí pego, né? Que tipo de exemplo eu estou sendo para mim mesmo e para os outros, né? Então, o evangelho, ele é para isso, é para como eu vou agir ali fora, né? É essa transformação moral. E aí, vejam só, nessas parábolas que eu separei, né? Jesus ele diz, o reino dos céus é semelhante ao semeador que colocou a semente dentro da covinha, né? Para ela nascer. Aí, em seguida, é semelhante o grão de mostarda que coloca dentro da covinha e ela nasce. É semelhante ao fermento, na parábola do fermento, que você coloca dentro da farinha e vai fazer tudo crescer. É semelhante a um tesouro que está dentro do buraco lá no chão, né? E alguém encontra aquele tesouro e tira daquele buraco. É semelhante a uma pérola que está dentro da ostra. A pessoa abriu, encontrou dentro, né? É semelhante a uma rede que joga dentro do mar e tira os peixes lá de dentro, né? Você tira o tesouro da boa semente que produziu na boa terra. Aí você tira aquela semente de dentro para fora e você usufrui daqueles frutos,
assim como o do fruto da mostarda, assim como o pão que fermentado fica levedado e está pronto para o consumo. Inclusive nessa parábola Jesus diz, o fermento é a mensagem, né, que se espalha por toda, a mensagem da Boa Nova que se espalha por todo o mundo. De dentro do chão tira-se o tesouro que alguém tinha escondido, de dentro da pérola, de dentro do mar. É tudo para sair de dentro. E é como se ele estivesse nos dando uma mensagem, né, de que a verdade está dentro de cada um de nós. É como essa semente. E é uma semente que está dentro de nós. Mas aí é um processo de dentro para fora. E muitas vezes a gente procura esse processo de fora para dentro, né? Inclusive a pessoa diz assim, Jesus, me mude. E aí, por exemplo, nessa história simples da dieta, né? Será que é Jesus que vai ter que puxar o prato com a torta lá desse tamanho, essas tortas de chocolate, né? Aí é Jesus que vai tomar o prato. Ei, rapaz, não faça isso não, né? Ou será que sou eu que tenho que resistir à tentação, né? Pelo menos se não comer aquele pedaço que tem lá no filme do Chaves, né? Um pedaço desse tamanho, mas um pedacinho menor, né? Eu sou a favor da redução de danos, né? Então, por exemplo, essa história da tortona que você compra desse tamanho, eu tento já tirar um pedaço um pouco menor para tentar matar à vontade, né? A gente usa essa expressão, né? Não, é para matar à vontade, né? Eu vou comer um pedacinho aqui, aí depois vai repetir, aí depois de novo, né? E como diz o filósofo Clóvis de Barro, ele diz assim, você coma a primeira pamonha, é bom que só, né? Você come a primeira pamonha bem quentinha, aí dá aquela vontade de repetir. Aí você come 2, 3, 5, quando tá na 8ª pamonha você já tá balançando, passando mal, né? E aí, isso é interessante, né? Com relação à alimentação mesmo. A gente come a primeira vez, a repetição já não tem o mesmo gosto, né? Não tem aquela mesma sensação de novidade e de saciedade, né? E aí, é nesse processo todo que a gente, num processo de autoobservação, vai se mudar, vai criar novos hábitos. E foi isso que Jesus disse. O reino dos céus é semelhante ao semeador que retirou da terra o seu tesouro, o negociante de pérolas que tirou a pérola de dentro da ostra, né? Do pescador que tirou o peixe de dentro do mar. O que sai de dentro é esse conhecimento libertador. E eu coloquei justamente o título dessa parábola, As Parábolas e Eu, dessa palestra, As Parábolas e Eu, né? Porque para que serve as parábolas de Jesus, essas 40 parábolas e essas 7 que eu citei rapidamente, né? E aí, se alguém se sentiu mais instigado, pode ir ler o conteúdo dessas parábolas, né? E tirar suas próprias conclusões. Mas nessa sequência que eu disse em Mateus 13, Jesus sempre começa assim, o reino dos céus é semelhante a todas essas coisas que estão dentro de algum lugar, né? E alguém descobriu aquele tesouro. E aí, esse tesouro, ele está dentro de nós. Como dizia Jung, não saia. É dentro do homem que reside a verdade. Não saia. É de dentro que reside a verdade. E Jesus, desde a sua época, ele nos exorta nesse processo de autotransformação, né? De autotransformação. E eu acho que um dos principais ensinamentos que está incutido nessas parábolas é aquele que ele diz, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse, né? Ele coloca a decisão das coisas na nossa mão. Como eu falei um pouco atrás, a gente fica assim, Jesus, né, me mude, mas o caráter, quem é que vai me mudar o meu caráter, né? Isso é um hábito, né, que eu tenho que fazer para me mudar, né? Eu posso me fortalecer, me conectando com a espiritualidade, mas a espiritualidade não vai mudar o meu caráter, não vai mudar a minha força de vontade, porque o livre-arbítrio é uma das leis universais. Eles nos fortalecem à medida que nós nos conectamos, mas a mudança, a lavagem cerebral, vamos dizer, que nós vamos fazer dentro de nós, é um esforço nosso, né? É um esforço de cada um. E aí dentro dessas parábolas, eu quero até encerrar aqui. Nossa, o tempo voa, 7h50. Na parábola... A parábola do credor incompassivo. Que ele diz assim, então Pedro aproxima-se dele e diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Essa parábola é muito conhecida, né? E aí ele diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se, mais uma vez ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Era dinheiro, viu, na época? E não tendo, interessante, as moedas naquela época eram desse tamanho, né? Você tinha um talento, era uma moeda desse tamanho, pesava, né? Imagine só. A moeda era gigantesca, assim. Não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Porque isso está lá no Antigo Testamento, né? As questões, hoje em dia ninguém é mais preso, a não ser pensão alimentícia, né? Mas por estar devendo, mas naquela época era, né? Nessas 613 leis, nesses 613 cláusulas que tinha nas leis, nos códigos de Moisés, né? Então, por exemplo, ele citava que se um boi, se eu fiz um buraco aqui para alguma coisa, aí um boi de Rodrigo cair no buraco e morrer, eu tinha que pagar outro boi a ele, né? Se eu levar uma chifrada, aí eu tinha que pagar outro boi, ou podia matar o boi se eu levar uma chifrada do boi, né? Se a pessoa morrer de uma chifrada de um boi meu, eu também ia acabar sendo penalizado com a pena de morte, né? Então, veja só, eram muitos códigos de conduta mesmo, que estavam nessa lei mosaica e que era adequado para aquelas pessoas daquela época. E aí, como o cara aqui da parábola estava devendo 10.000 talentos, o rei mandou vender todo mundo para pagar. E aí aquele servo prostrando-se reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida. Aí aqui que está a cereja do bolo dessa parábola, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que deves, né? Então, atualizando, era tipo assim, ele foi perdoado uma dívida de 10 mil reais, né? 10 mil reais, e quando saiu fora, uma pessoa que estava devendo a ele 10 reais, né? Aí o cara diz, ei, me perdoe aquela dívida de 10 reais. Ele, que perdoa o quê, rapaz? Aí ele começou a esganar o cara, né? Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 10 mil reais, né? Aí o cara devendo 10 reais a ele. O que era o natural o cara pensar, né? Nossa, eu acabei de ser perdoado, né? De uma dívida de 10 mil reais. Vou perdoar aqui, né? Não, aí ele, me pague. Você tem que me pagar. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo que se passara. Está vendo como nem sempre o enredar é uma coisa ruim, né? Os outros que estavam vendo a conversa, e as pessoas ficam indignadas, né? Quando vê uma injustiça, às vezes a gente mesmo, às vezes a gente faz muita coisa errada, mas quando a gente vê o argueiro no olho do outro, né? A gente denuncia. Mas nesse caso aqui, eles fizeram certo. Então eles foram dizer ao rei, olha, você não sabe o que está acontecendo, o senhor acabou de perdoar 10 mil talentos daquele cara, e ele não está perdoando uma dívida de 100 dinheiros ali, esganou o cara e mandou prender. E aí o rei, então seu senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Foi preso de novo, né? Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não me perdoardes, cada um a seu irmão e as suas ofensas. E é nesse ponto aqui que tem um ponto que tem uma situação em comum em todas as religiões. Por exemplo, no Espiritismo a pessoa pode dizer assim, eu fiz uma coisa ruim porque eu estava obsidiado, né? Você dizer, não, tem um espírito dizendo para fazer as coisas, né? Ou me influenciando, eu fiz aquilo, não foi por minha vontade, né? Foi porque um espírito mandou. A outra religião a pessoa vai dizer, não, foi o diabo, né? Não foi eu que roubei a pessoa. Não foi eu que não perdoei aquela pessoa. Foi o diabo. Não. Isso está no campo das escolhas pessoais, né? Então, esse cara aqui, que parece uma cena de novela mesmo, o cara foi perdoado, né? 10 mil talentos. Aí chega lá fora, na porta, e não perdoou o outro com 100 dinheiros. 10%, né? Menos de 10% daquilo.
essa escolha é dele, né? Então, no espiritismo não é do obsessor, na religião evangélica não é dessa figura simbólica do diabo, não, é uma escolha pessoal. Isso está na mão de cada pessoa, né? Isso está na mão de cada pessoa. E aí, as parábolas, todas essas parábolas, elas vêm com ensinamento lá no fundo, um ensinamento moral, que é uma escolha minha. Como é que eu vou agir? Se eu vou perdoar essa pessoa? Porque isso aqui acontece em outras situações da vida, né? Às vezes você estava devendo alguma coisa a alguém, a pessoa vem e diz, olha, ei, pode deixar pra lá, viu? Tô feliz, hoje eu ganhei uma quina ali, ganhei na quina ali, ó, tô perdoando todas as dívidas. Aí você fica feliz, aí você chega, na outra semana, acontece uma coisa parecida, né? Alguém, ei, você podia me perdoar para aquela dívida, vou deixar para depois, né? É a forma como eu vou agir. São essas pequenas escolhas, né, do cotidiano. E aí é que eu vou mudando esses meus hábitos, né? Eu acho que essa é a exortação maior de Jesus. Porque quando eu consigo mudar de dentro para fora, né, eu me sinto mais equilibrado, eu me sinto mais conectado com a espiritualidade. Me torno uma pessoa melhor e posso me tornar servo do Cristo, ajudando esse planeta de provas e expiações a se tornar um mundo de regeneração de vez, né? E às vezes as pessoas dizem, vai ser em que ano, hein, o planeta de regeneração? A pessoa que está perguntando, ela já sabe a resposta, porque depende dela, né? Se eu continuar servindo a Mamon ao invés de Deus, vai demorar, né? Se eu começo a tentar alinhar os meus propósitos com os propósitos do universo, aí eu consigo uma resposta interior, que tem muito mais a ver com esses ensinamentos de Jesus. A gente só falta botar em prática, né? Botar mais em prática, cada vez mais, no nosso cotidiano. É isso.